amigo. Então, nós teremos também os outros pastores de Franca e região que vão estar pregando para nós, e o pastor Everton será o primeiro, né? E nós estamos contentes de poder contar com ele para pregar a palavra do Senhor. Pastor Everton, faz favor, ele que é pastor da Igreja Batista Independente Macedônia, que é a segunda igreja Batista Independente de Franca, né? E nos alegra muito o coração tê-lo com a gente hoje à noite. Então, deixe Deus falar com você, abra o seu coração, né? E preste bastante atenção ao que Deus tem a nos transmitir. Amém? Boa noite. É uma alegria estar com os irmãos. Sempre uma grande satisfação estar aqui. Há 35 anos atrás, neste mesmo lugar, eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Aceitei Ele como Senhor e Salvador da minha alma. E o Senhor tem sido maravilhoso para com a minha vida desde então, né? Conhecendo cada dia mais, conhecendo a vontade dele para a minha vida. Eu tenho muito a agradecer a esse Deus maravilhoso e também a esta igreja, né, que tão carinhosamente nos recebe cada vez que chegamos aqui. Muito obrigado, pastor Paulo, também a igreja, pelo convite, e isso alegra muito o nosso coração. Gostaria de pedir suas orações pela nossa igreja. Hoje à noite, meu filho Elias está cuidando do culto lá, né? Louvado seja Deus, está atuando já como braço direito do Pai ali na igreja, né? E tem sido uma grande bênção tê-lo juntamente conosco lá no trabalho, né? E Deus tem sido fiel e maravilhoso para com a nossa vida. Nós temos muito a agradecer a Deus. Também é uma alegria ter minha esposa e minhas filhas comigo, não é? A mulher que o Senhor me deu para servirmos ao Senhor juntos, a mulher mais linda desse mundo. Não concorde comigo se você for homem, tá bom? Mas Deus tem nos agraciado com 3 filhos maravilhosos e hoje nós temos as nossas 2 que ainda estão em casa, não é? Mais velha agora casada, louvado seja Deus, e servindo ao Senhor ali juntamente conosco, né? Então, nos alegra, nos traz grande alegria ver a maneira como Deus atua em nossas vidas. Saber sobre Jesus e conhecer Jesus são 2 coisas completamente diferentes uma das outras. Mas se você sabe sobre Jesus, você ainda não experimentou o que é conhecer Jesus. E eu vou te dizer uma coisa: conhecê-lo é muito melhor do que saber sobre ele. É bom saber sobre ele, mas conhecê-lo é extraordinariamente melhor. Então, se você ainda não teve o privilégio, né, de conhecê-lo, se você só sabe sobre ele, hoje pode ser aquela noite em que você pode conhecê-lo, né, intimamente e poder senti-lo em sua vida. E isso é muito diferente do que saber sobre ele. Mas se você foi convidado para estar neste culto hoje à noite, você tem o carinho de alguém para com a sua vida, né? E este carinho trouxe você até aqui através de um convite, porque essa pessoa que te convidou, não é, gostaria que você conhecesse o Senhor e não só soubesse sobre ele, né? Então, este carinho é algo muito bom, né? Vindo de alguém que conhece você e que tem o desejo de que aquilo que aconteceu na vida dessa pessoa aconteça também na sua, né? Que você realmente conheça o Senhor Jesus Cristo. Eu imagino que esse deve ser o desejo daquele que convidou você para estar aqui hoje à noite, né? Não para que você viesse aqui e mais uma vez ficasse sabendo de alguma coisa sobre Jesus, você lesse conosco algum texto que você ainda não leu na palavra, né? Esse não foi o objetivo do convite que fizeram a você.
O objetivo do convite que fizeram a você foi para que você conheça Jesus Cristo, né? E não conheça a igreja, né? É bom estar aqui, é bom servir a Deus, é bom estar junto, cultuando e adorando ao Senhor, mas a igreja não pode salvar ninguém. A igreja não leva ninguém para o céu. Então, a Igreja Batista Independente e também a Igreja Batista Independente, na qual é o seu pastor, ali no Jardim de Hermínio, não pode levar nenhum ser humano para o céu. A Bíblia nos diz em João 14,6 que existe apenas um caminho. E Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. O caminho é Jesus Cristo, né? Agora, saber que existe um caminho é diferente de estar no caminho, né? Isso é completamente diferente uma coisa da outra. Se Deus assim me agraciar com vida e sabedoria essa noite, eu quero apresentar para você como conhecê-lo, né? Como conhecê-lo intimamente na sua vida, a ponto de você poder, né, ter relacionamento e intimidade com ele, a partir não do que eu quero mostrar para você, ou falar com você, ou a partir do que esta igreja quer falar para você, mas a partir de textos da palavra de Deus. Nós conhecemos Jesus e conhecemos o Senhor através do testemunho deste livro. Testemunho da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras. É aqui que nós conhecemos Jesus e conhecemos a vontade de Deus para a nossa vida. Se você acredita nesse livro, é um passo gostoso que você já deu na sua vida. Se você não acredita, eu gostaria de convidar você a começar a buscar neste livro, porque algo precioso vai acontecer na sua vida quando, através desse livro, o Espírito Santo te levar ao conhecimento de Jesus como Senhor e Salvador de sua alma. Nós vamos estar em João capítulo 4 esta noite. Eu convido você a abrir as Escrituras em João capítulo 4. Nós leremos, para iniciarmos hoje à noite, o versículo 10. Nós vamos estar do versículo 1 ao verso 26. Mas para nós iniciarmos hoje à noite o versículo 10 do capítulo 4 do livro de João. O texto nos diz: E respondeu Jesus e disse-lhes: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria água viva. Se você conhecesse o dom de Deus e você pudesse pedir a ele, eu tenho certeza que essa noite ele daria para você água viva. Pai, nós te louvamos pela leitura da sua palavra e pedimos nesse momento, Pai, que o Senhor toma o teu lugar aqui neste púlpito e fala aos nossos corações. Amém. Pai, ajuda esse humilde servo do Senhor, meu Pai, a transmitir o seu recado essa noite. Abençoe os nossos corações. Meu Pai, abençoe aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Toca estes corações através da sua palavra, meu Pai, através do Espírito Santo do Senhor, meu Pai, que almas possam perceber a sua necessidade de Cristo e se converterem ao Senhor e aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador esta noite. Fala os corações e abençoe nossas vidas, é o que nós pedimos e agradecemos, com perdão dos nossos pecados, em nome do seu Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis sentar. O resultado do amor de Deus é muito claro dentro das Escrituras, quando o apóstolo Paulo, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, nos diz: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Gostaria de chamar a sua atenção para esse final do versículo, sendo nós ainda pecadores, apesar de sermos pecadores, não sermos santos e nem haver nada em nós que agrade o nosso Deus.
Nada em mim agrada o meu Deus. Nada em nós agrada o Senhor. Não é? O fato é que Jesus, ele é a única forma do homem agradar a Deus. Quando o homem conhece o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas a prova do amor de Deus não é bondade, caridade, não é ser diferente ou aceitar as diferenças do mundo, mas sim a prova do amor de Deus é que Jesus Cristo desceu a este mundo, viveu aqui 33 anos e foi crucificado, sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Esta é a prova do amor de Deus. Gostaria de dizer uma coisa especial para você hoje à noite. Toda religião explica Deus, toda religião cristã explica Deus de uma única forma. Deus é uma pessoa dividida em três: Pai, Filho e Espírito Santo. Primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade. Então, Deus, como diz em Romanos 5:8, com este tão grande amor, enviou o seu Filho a esse mundo para que morresse na cruz do Calvário para perdoar os pecados dos seres humanos. Então, muitas vezes nós nos pegamos pensando no que nós podemos fazer para provar diante de Deus, não é, que temos algo que Ele possa olhar, aceitar e nos permitir estar no céu. Esse é um dos passos que a humanidade mais toma em sua vida. Não é? Ela para e ela analisa tudo aquilo que é bom e ela então começa a praticar as coisas boas com a intenção de que Deus olhe para essas coisas boas e entenda que o homem está procurando ser bom e garanta um lugarzinho no céu para o homem. Irmão Newton Van citou um texto maravilhoso das Escrituras no livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9. A palavra do Senhor nos diz que porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, e não vem das obras, para que ninguém se glorie. O texto sagrado nos diz que a salvação vem através de um presente que Deus deu à humanidade. E esse presente é o Senhor Jesus, que desceu a essa terra, ou seja, a segunda pessoa da Trindade, certo? Então, quem morreu naquela cruz foi o próprio Deus, na pessoa de Cristo. Agora eu pergunto a você o seguinte: se o Criador do universo morreu para perdoar o meu pecado e o seu pecado, o que nós podemos fazer para melhorar isso? Nós somos incapazes de fazer algo que melhore isso. Não existe nada que nós possamos fazer que substitua isso. O fato é que Deus provou o seu amor para nós e deu o seu único filho para morrer na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados e salvar nossa alma. Então não existe nada que o Everton possa fazer diante de Deus, diante da humanidade, que possa dizer o seguinte: olha, isso aqui é bom e pode me garantir o céu. Não, porque pela graça eu sou salvo. Pelo poder de Deus, eu recebi o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de minha alma. Não foi o que eu fiz, mas sim o que Ele fez por mim. É completamente diferente, não é? Saber sobre Deus é dizer assim: olha, eu confio em Deus, eu tenho fé em Deus. Dizer essas palavras é fácil. Dizer que confia em Deus, dizer que tem fé em Deus, é fácil, certo? O difícil é entender que para você e para mim, para que nós cheguemos ao céu, depende única e exclusivamente dele, não de nós. Nós não temos nada a ver com essa caminhada para o céu. A caminhada para o céu é única e exclusivamente dependente de Cristo. É quando o homem entende a sua necessidade de Jesus como Senhor e Salvador de sua alma. É quando o homem entende que não existe outro caminho, que todas as suas tentativas de alcançar o céu são inúteis. Porque isso não vai mudar nada.
Se não fosse assim, não haveria necessidade de Jesus Cristo ter vindo e morrido na cruz do Calvário para perdoar o meu pecado e o seu pecado. E é isso que a palavra de Deus nos diz em Gálatas, capítulo 2. Se a fé vem das obras, então importa que Cristo morreu em vão. Então nós precisamos entender realmente como conhecer Jesus em lugar de saber sobre ele. E Jesus Cristo aqui no texto de João, capítulo 4, ele mesmo vai apresentar uma mulher que a Bíblia denomina como mulher samaritana, como ela pode conhecê-lo. Esta mulher vai entender não o que o homem acha que é conhecer Deus, porque se eu fosse dizer aqui hoje à noite, qual é a sua opinião sobre como conhecer Deus? Nós teríamos várias. E na verdade elas não nos interessam, porque só uma é importante. Aquela que Deus disse como chegar ao céu. É isso que realmente deveria nos interessar como seres humanos, como pessoas neste mundo. A palavra de Deus aqui em João capítulo 4 apresenta exatamente este contexto em que Jesus Cristo aqui, não é, ele vai transmitir de uma maneira muito clara a essa mulher chamada samaritana a sua necessidade dele mesmo, de Cristo. Não da religião e nem das ocupações, nem do tradicionalismo ou dos seus afazeres, mas sim de conhecer Jesus. E nós temos no mundo hoje muitos pensamentos acerca do que é servir a Deus, do que é estar com Deus, do que é ser salvo, do que é ir ao céu, não é? Nós temos vários pensamentos, inclusive isso é uma coisa que dá um certo parafuso na mente de muita gente, é muita igreja, muita religião, muita coisa diferente, não é verdade? Mas deixa eu te dizer uma coisa, só uma coisa é importante, que Jesus diz acerca de salvação. Amém. E ele diz isso na sua palavra, ele diz isso nas Escrituras. Não é? E é isso que nós, seres humanos, precisamos prestar atenção em nossas vidas. Nós estamos tratando aqui sobre esse texto de João capítulo 4, e o texto vai falar sobre o encontro de Jesus com essa mulher samaritana, ali no poço, não é? Em que o Senhor Jesus está saindo da Judéia e indo para a Galiléia, e ele então tem que passar por Samaria. Este é o caminho para chegar lá. Né? E agora ele está ali, neste momento, caminhando já há algum tempo, cansado, a palavra de Deus nos diz, ele senta junto ao poço de Jacó, e agora chega essa mulher que a Bíblia chama ou denomina como samaritana. E ele olha para ela e diz, olha, dá-me de beber. E ela então, assustada por ver um judeu conversar com ela, porque sendo samaritana, não havia muita intimidade, muito relacionamento entre esses povos. Então, essa mulher assusta, meio espantada com aquela situação, e ela olha para ele, e ela pergunta, como? Você, sendo judeu, me pede água a mim, que sou samaritana. E então nós chegamos exatamente no versículo 10, onde o Senhor Jesus diz a ela, se você conhecesse quem te pede água, você me pediria. E ele te daria água viva. Amém. O que Jesus está oferecendo a essa mulher é algo extraordinário. É algo que, ao tomar dessa água, essa água que só Jesus pode dar, toda a vida do homem e perspectiva do homem muda por completo. Amém. É extraordinário a transformação que a água viva faz na vida dos seres humanos. Ou seja, a visão, a vida, o conhecimento, a perspectiva de vida muda completamente. E a partir desse momento nós passamos a depender única e exclusivamente de Jesus Cristo. Olhamos à nossa volta e realmente existem várias preocupações para os seres humanos, né? Nós temos família, temos trabalho, temos negócios, tantas preocupações que a gente, tem que lidar com elas no dia a dia. Mas quando você conhece Jesus, você sabe que tudo isso depende única e exclusivamente de Cristo. Mas deixa nós começarmos, aqui dentro do texto, a analisarmos alguns pontos importantes do que está acontecendo aqui.
não é? O homem precisa conhecer o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador de sua alma. Você conhece o Senhor Jesus Cristo? Essa é uma pergunta que é importante que você faça a você mesmo. Você conhece ele ou você sabe sobre ele? Bom, eu sei que existe um pastor aqui no Brasil que também se chama Everton, de uma igreja batista aqui no nosso país. Eu sei que ele existe, já vi falar dele, mas eu não o conheço. E você deve conhecer deve saber de muitas pessoas, já ouviu falar de muita gente, mas pessoalmente você não conhece, certo? E é diferente quando você sabe sobre alguém e quando você conhece pessoalmente essa pessoa. Ah, pastor, mas como vai conhecer Jesus se ele não está com a gente fisicamente? Eu vou te dizer uma coisa: depois que você aceita ele como Senhor e Salvador de sua alma, não existe não conhecê-lo, né? Não existe não ter intimidade com ele. Não existe não ter relacionamento com ele. É impossível não senti-lo a cada segundo e minuto de sua vida. E mais, como foi cantado, e o pastor Paulo muito bem disse ainda há pouco, né? É tão seguro conhecê-lo, é tão tranquilo conhecê-lo, que eu sei que existem coisas acontecendo no mundo hoje, decisões sendo tomadas, coisas que vão mudar o futuro do nosso país, vão mudar o futuro do mundo. Mas deixa eu te dizer uma coisa: eu estou tranquilo, porque quem cuida de mim é Jesus Cristo. Eu estou sossegado, né? Porque quem cuida de mim e da minha família é o Senhor Jesus. É diferente desse alarde e muitas vezes desespero que a vivência no mundo causa no coração dos seres humanos. É você dormir à noite tranquilo. Não é porque tem muito dinheiro na poupança, né? Não é porque tem uma ótima casa, as contas estão pagas, a viagem do fim do ano já está garantida. Não tem nada a ver com isso. É que o último inimigo que eu vou enfrentar em toda a minha vida se chama morte. E deixa eu te dizer uma coisa. Para mim, ela funciona como uma catapulta. Sabe o que é uma catapulta? Aquela arma antiga, não é? Que vai me lançar dessa terra para os braços de Jesus Cristo. Morte para mim não dá medo, não dá receio. Morte para mim é o encontro com Jesus. Agora, porque eu mereço, porque eu sou pastor de uma igreja batista, porque eu sou uma pessoa boa, uma pessoa caridosa, só porque eu faço bem, não tem nada a ver comigo, não. Tem a ver com Ele. Ele salvou a minha alma. Não tem nada a ver com a minha pessoa, não é o que eu faço, e sim o que Ele fez por mim. E é exatamente isso que Jesus vai tentar colocar claramente diante dos olhos dessa mulher. Ele vai dizer, ele vai falar sobre o seu propósito. O propósito de Jesus era apresentar a ela uma maneira correta de sua necessidade dele mesmo. Porque nós ouvimos vários jeitos, várias formas, várias receitas de tudo isso ao longo da nossa vida nesse mundo. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o Criador escreveu uma receita só. Não foi várias, não, foi uma só. Todas as outras são ideologias humanas. E esse é o problema. Porque é mais fácil acreditar nas ideologias humanas do que acreditar naquilo que o Criador escreveu. Porque o que o Criador escreveu foi o seguinte: você precisa depender exclusivamente de mim. E aí veio o homem e falou assim: não, você pode convencer Deus a te aceitar. É exatamente isso que a gente vê. E aí o homem entra naquele impasse, não é? De discutir, de tratar, de mudar, de fazer, de pensar métodos, de chegar e dizer assim: olha, Senhor, eu mereço o céu porque eu fui assim lá na terra. Ei, perdeu tempo. Se existe um ser nesse universo que eu e você não podemos mudar de forma alguma os seus pensamentos e os seus propósitos, esse ser é Deus.
Não tem como mudar os pensamentos e os propósitos de Deus. Você só aceita isso. E acredita que isso é o melhor para a sua vida. E eu garanto para você que você nunca vai se arrepender se você aceitar isso. É extraordinário, não é, Maxwell? É extraordinário, é inexplicável. Né? Falar do amor de Jesus, nós tentamos falar com entusiasmo, com alegria, mas não chega aos pés do que você pode sentir. E é isso, é exatamente isso que Jesus vai fazer com essa mulher aqui no texto. Né? A primeira coisa nesse diálogo, nessa conversa, é que ele começa essa conversa com ela. Versículo 1 nos diz: e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. E foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade de Jacó, que tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. E Jesus, pois, assentado, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. E era isso quase a hora sexta, meio-dia mais ou menos, certo? E veio uma mulher de Samaria a tirar água. E disse Jesus: dá-me de beber. E então, versículo 8, porque os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou samaritana? E aí tem uma explicação entre parênteses, porque os samaritanos não se comunicam com os judeus. Tá? E aí, então, o verso 10, e Jesus, então, responde ela e diz: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria água viva. Olha aqui, essa conversa começa com uma mulher que não está aceitando um diálogo com Jesus. Tá? Ela não está querendo conversar com ele. A gente vê isso a partir da pergunta que ela faz. Não é como você, sendo judeu, conversa comigo que sou samaritano, me pede água a mim que sou samaritana. Essa conversa não estava, sabe, dentro do que ela queria para aquele dia. Eu não sei quais eram as razões de sua ida rápida ao poço de Jacó, mas ela não queria ficar conversando, jogando conversa fora, ela só queria tirar água e ir embora. Ao que tudo indica, essa mulher queria só pegar água e ir embora. Então o Senhor Jesus começa a apresentar a essa mulher a necessidade que ela tem de conhecê-lo. Bom, nem sempre os seres humanos querem ter conversa, diálogo com Deus. Por quê? Porque carnalmente o ser humano quer viver coisas que geralmente não agradam muito a Deus. E o ser humano sabe disso. Que existem algumas coisas que ele vive que não agrada a Deus. Então, ficar muito perto de Deus é ser condenado. Então, para que ficar muito perto de Deus? A gente procura Deus casualmente. Primeiro a gente vive tudo que a gente quer, depois, casualmente, a gente vai procurar Deus, porque aí a gente chega lá com um coração diferente, pensando nele, tentando adorar ele, sabe? Depois de ter feito tudo que não agrada a ele, agora chega, não é? Aquela carinha de quem está sofrendo e dolorido, e aí estou aqui, certo? Hã? Coisa, não é? Verdade. E na maioria das vezes é porque está sofrendo mesmo, que está correndo atrás de Jesus. E deixa eu te dizer uma coisa, essa é a melhor hora de correr atrás de Jesus, quando se sofre. Porque quando se sofre, se entende quem verdadeiramente é o ser humano. É naquele momento em que você é confrontado com você mesmo. Você não tem força, você não tem controle de nada. A gente acha que tem, certo?
tenho vontade de terminar esse culto, ir para minha casa, descansar, acordar de manhã, amanhã de manhã e começar os afazeres. Você também tem? Quem tem essa vontade? Descansar hoje? Não é? Todo mundo, não é? Quem garante que você vai fazer isso? Você garante isso? Eu tenho feito exercício, tenho feito dieta, pastor, vou viver muitos anos. Você garante isso? Então, não controlamos nem a nossa própria vida. Qualquer hora que ele falar vem, já era. E às vezes a gente se dá, não é? Por enganado, achando que, não, eu controlo, eu tenho controle. Não, você está se enganando, meu amigo. Você não tem controle de nada. Quando chegar a sua senha, não tem como correr. Agora, a questão é a seguinte: quando chegar a hora de chamar a sua senha, tu está preparado? Eu estou tentando. Isso quer dizer que você não está. Entendeu? É exatamente isso. Se você está tentando, é porque você não está. Está cheio de gente tentando alguma coisa na vida, mas ainda não conseguiu. Entendeu? Então, você está tentando, você também não está. E aí nós olhamos para a palavra de Deus e nós vemos então o Senhor Jesus dizendo a essa mulher que ela precisa conhecê-lo. De fato, o que o ser humano precisa é conhecer Jesus. O Senhor Jesus fala sobre como ela precisa dele, como é necessário que ela beba da água que ele tem para oferecer. Porque é através dessa água que ele tem para oferecer que ela vai receber vida, essa água viva. Mas sabe, a mulher não entendeu nada. Ela não entendeu nada. Ela começou a conversar com Jesus e agora Jesus falou para ela que se ela beber da água que ele der para ela nunca mais vai ter sede. E aí ela olha para ele e fala assim: olha, então me dá dessa água, para mim não vir aqui pegar de novo. Ixi, não entendeu nada. Ela não entendeu nada. Porque quando ela diz ao Senhor Jesus, então me dá dessa água para mim não vir aqui buscar de novo, para que eu não tenha sede de novo. Sabe o que ela está interessada? No benefício. Ela não entendeu o que está acontecendo. Ela só viu um benefício físico, um benefício material. Ela não quer descer de novo ao poço de Jacó para pegar água. Então, se ela beber a água que Jesus deu, ela não precisa ir lá, com aquele cântaro nas costas, buscar água. A maior parte das pessoas até querem, até tem vontade, mas dos benefícios. Se eu servir a Deus, eu vou ficar rico, igual a Jacó. Se eu servir a Deus, eu nunca mais vou ficar doente. Se eu servir a Deus, eu vou para o céu. Provavelmente alguma dessas coisas vai acontecer. Se você aceitar Jesus, você vai para o céu, certo? Mas não há garantias de você se tornar rico. Sabe como isso acontece? Do jeito que Deus determinou no começo: do suor do seu rosto comerás o teu pão, até que torna ao pó, porque do pó foste tomado. É com muito trabalho, com muito empenho, que se alcança o pão de cada dia. Então, muitas vezes nós estamos diante de pensamentos humanos que vão colocando diante dos nossos olhos coisas que Deus não diz. Deus nunca prometeu que uma pessoa, quando começa a frequentar a igreja, vai se enriquecer. Não. Ele nunca prometeu isso. Se torna, não é, uma pessoa boa e aí vai dar tudo certo no final, vai ficar rico e vai dar tudo certo. Também não existe essa promessa. Existem vários ensinamentos sobre trabalhar e administrar bem aquilo que Deus coloca na mão. Mas promessa absurda de enriquecimento de um dia para o outro, isso não acontece. Agora, o Senhor Jesus, não é, ele coloca isso diante dela e ela apenas tem esse interesse nas coisas naturais, nas coisas terrenas.
Não, eu não quero mais vinho que tira água, então me dá dessa água. Agora, eu tenho uma coisa interessante para te falar. Jesus, ele é maravilhoso, ele vai explicar as coisas do jeito certo para o homem entender as coisas do jeito certo. Sabe? Não existe rodeios com o Senhor Jesus. Depois de uma conversa com Jesus Cristo, o homem não sai dessa conversa sem entender quem ele é e a situação em que ele está. E essa mulher, ela vai entender quem ela é e a situação em que ela está. O resultado dessa conversa é que ela está baseando tudo que ela vive, os versículos 11 e 12 do capítulo 4, nos diz assim: e disse a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço e bebeu ele próprio com os seus filhos e seu gado? A mulher olha para Jesus e diz assim: olha, quem é o senhor? Eu não tenho nenhum cântaro, nada para poder tirar água, o negócio aí é fundo. Como assim o senhor tem água viva? Deixa eu te falar uma coisa, essa mulher, ela é samaritana, e ela é conhecedora da lei, e ela está esperando o Messias. Gostaria de chamar a sua atenção para uma coisa interessante. Ela está diante dele, e ela não sabe com quem está falando. Ela está olhando nos olhos dele e ela não conhece. Ela ouviu muita coisa desde sua infância. Muitos pensamentos, muitas ideologias, muitas colocações, muitas crendices. Mas ela está ali diante de Jesus e ela não está conhecendo ele. Ela está falando com ele e ele está, não é, dizendo a ela: você precisa de mim. Ela não está reconhecendo aquele que ela espera. É isso que eu quero dizer para você sobre conhecê-lo e saber sobre ele. São duas coisas diferentes. Saber sobre Jesus e conhecer Jesus são coisas completamente diferentes. Ela sabia sobre ele, ela esperava ele, e agora ela está diante dele e não o conhece. Meu amigo, uma das coisas que Satanás quer fazer na vida do ser humano, lá em João 10, versículo 10, o texto sagrado nos diz: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não conheço um outro ser humano, um outro ser no mundo que não se preocupe nem com sua identidade para enganar as pessoas, como Satanás é. A Bíblia nos diz que ele pode se transfigurar em anjo de luz. Então, de uma hora para outra, ele pode parecer um ser bonzinho e um ser divino, um angelical. E no momento seguinte, ele pode ser um demônio. Só para enganar os seres humanos. E a proposta de Satanás é só matar, roubar e destruir. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus ama tanto os seres humanos, tanto, de uma forma tão extraordinária, como nós vimos em Romanos 5,8, Deus provou o seu amor, dando o seu filho para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. Deus ama tanto o ser humano que Satanás está completamente derrotado. O seu destino já é selado. Ele vai ser lançado no inferno, posteriormente ser lançado no lago de fogo para sofrer eternamente. Ele não pode mudar o destino dele. Não existe salvação, não existe arrependimento, não existe mudança para Satanás. Ele sabe disso. Ele sabe que Deus te ama. E o único meio de ferir o coração de Deus é destruir o que Deus mais ama. É destruir os seres humanos. E esse é o trabalho dele. Nós vemos aqui que dentro dessa vivência que essa mulher tem, o verso 15 nos diz da seguinte maneira: e disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui para tirá-la. Só mata a minha sede para mim resolver meu problema, não preciso vir aqui mais buscar água.
Basicamente, é por aí que a humanidade até hoje pensa em Deus. Resolve o meu problema. O senhor é o assistente social. O senhor é rico, o senhor é poderoso. Então, resolve o meu problema. Eu estou precisando de dinheiro, eu estou precisando de saúde, estou precisando de alguma coisa. Me dá, que aí eu fico feliz. E é dessa maneira que os seres humanos pensam em Deus. E é por isso que, ao buscar Deus, o ser humano busca somente nos momentos de grande necessidade de sua vida. Agora, o Senhor Jesus vai fazer um confronto com essa mulher, porque o único jeito é confrontando. Sabe, não tem outro jeito. O ser humano é aquele tipo de ser que só vê a realidade quando confrontado. E aí, então, é exatamente isso que Jesus vai fazer. E ele olha para ela e diz assim, e disse Jesus à mulher, versículo 16, chama o teu marido e vem cá. Vai lá, busca seu esposo, vem aqui. Versículo 17, e a mulher respondendo disse, não tenho marido. E aí Jesus olha para ela e diz, e disse Jesus, dissestes bem, não tem marido. Versículo 18, porque tiveste 5 maridos, e o que tem agora não é teu. Espera aí, vamos voltar no início da história? Quando foi o encontro mesmo? Foi há poucos minutos atrás, não foi? Que ela encontrou com ele, ali no poço. O texto não mostra que ela conheceu ele há vários dias, a ponto dele saber da vida dela, não. Ela encontrou com ele ali no poço de Jacó. E ele faz uma pergunta intrigante para ela. Sabe? Ele vai bem no cerne da coisa. Vai lá e chama o teu marido e vem aqui. Ah, ah, eu, eu não tenho marido. Ah, ele olha nos olhos dela e diz: Ah, isso você disse com verdade, que não tem marido. Porque você já teve 5 e o que você tem agora não é seu. Rapaz, ele pega bem o cerne da árvore, não é? Olhando nos olhos dela. Ele confronta ela com a realidade. Deixa eu te dizer uma coisa. A palavra de Deus faz exatamente isso com o ser humano. E é por isso que a maior parte dos seres humanos não quer ter muito contato com a Bíblia. Porque quando nós somos confrontados pela palavra, a palavra pega bem o cerne da nossa vida. Ela mostra quem nós somos. Hã? Até então, essa mulher está. Eu sou samaritana, sou uma pessoa de bem, tenho conhecimento da lei, tenho conhecimento dos costumes da religião, mas agora Jesus desarma ela. Por quê? Porque ele confronta e ela vê quem ela é. Espera aí, eu sou pecadora. Às vezes as pessoas têm medo de dizer essas palavras. Eu sou pecador. Mas esse é mais um daqueles passos e mais uma daquelas tentativas de tentar dizer para Deus que a gente merece o céu. Eu não peco, não. Não peco. Nunca matei ninguém. O Senhor Jesus, ele diz que falar mal dos outros é a mesma coisa que tirar a vida. Ele diz que cobiçar a mulher alheia é a mesma coisa que se deitar com ela.
Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é o seguinte: desobedece o meu mandamento e é pecado. Só isso. Você não precisa pensar que esse pecado é pior do que aquele ou melhor do que aquele outro. Quando eu digo para não fazer, é para não fazer. E fez, me desobedeceu, é pecado. E mais uma coisa, essa classificação quem faz somos nós, os seres humanos. Pecado maior, pecado menor, pecadinho, pecadão, né? Mentira branca, né? Isso quem faz somos nós, para Deus é tudo igual. Então a palavra de Deus, ela mostra ao ser humano que todo o ser humano é pecador. Querendo ou não dizer essas palavras, eu sou um pecador. O ser humano é pecador. E o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, total e completa separação de Deus. O homem nasce completamente separado de Deus. E nesse confronto, agora ela enxerga quem ela é, mas ela entende? Ainda não. Ainda não. Por quê? Porque ainda existem as questões religiosas para se discutir. Hã? Olha, os judeus dizem que é lá em Jerusalém que a gente adora a Deus. Nós dizemos que é aqui. E aí o Senhor Jesus olha no fundo dos olhos dela e diz: olha, nem lá e nem aqui. Agora chegou a hora em que todos os adoradores adorarão ao Pai em qualquer lugar. E só vai haver um jeito, em espírito e em verdade. Ele quebra todo o tradicionalismo judaico e todo o tradicionalismo samaritano. Ele diz: olha, a hora é agora, em que os homens vão adorar a Deus de uma única forma, em espírito e em verdade. Então, não é lá e nem aqui, minha filha. O negócio é que você está fugindo da conversa. Vamos voltar para a conversa? Você precisa de mim. Não? Você precisa de mim. Admiravelmente, nós nos confrontamos com situações assim durante todo o tempo nesse mundo. Pessoas que estão buscando outros meios, outras maneiras de encontrar o Senhor Jesus, de chegar ao céu, não é? De ser salvo, de receber um lugarzinho lá no céu. Mas isso é incomprável, não se paga. Não existe preço para isso. O homem precisa de Jesus como Senhor e Salvador de sua alma. E Jesus, então, agora começa, não é, a trabalhar diretamente com essa mulher e confronta o seu pecado. E aí, então, ela começa a entender a situação. O único meio, o único caminho é aceitar o que ele está dizendo. Porque ele me conhece. Ele sabe que eu tive 5 maridos e que eu tenho agora não é meu. E é a primeira vez que eu o vejo. Deus conhece a vida dela, Deus sabe quem ela é. Não adianta negar, não adianta tentar esconder. Deus conhece o homem, Deus sabe quem é o homem. Não adianta esconder. Essa é a realidade. Deus conhece a mim, Deus conhece a você nos mínimos detalhes de nossa vida. E quando nós entendemos a mensagem da palavra de Deus, nós entendemos o quanto é importante conhecer esse Jesus que é capaz de salvar e transformar os seres humanos. Essa mulher, ela conhece, ela é conhecedora, não é, da vinda do Senhor Jesus, ela é conhecedora da palavra de Deus, mas ela não conhece Jesus pessoalmente, ela está conhecendo ele agora.
E agora sim, a coisa começa a mudar, porque isso atinge o coração dela. Ela percebe que ela é pecadora, que ela é miserável, que ela tem necessidade de Jesus. E ela percebe que a única maneira é confiar nesse Jesus que está diante dela, falando com ela e apresentando a ela a água que só Ele pode dar. Meu amigo, não existe outro caminho que possa conduzir você ao céu. O caminho é Jesus Cristo. Como eu disse no começo, não é a igreja, é Cristo. E o que você realmente precisa fazer é confiar que Ele tem poder para perdoar o seu pecado e salvar a sua alma. Confiar de coração que você não pode fazer nada e que só Ele pode salvar a sua alma. E é isso que ela faz agora, porque ela reconhece, ela entende. E o que ela faz? Ela entra correndo para dentro da cidade de Sicar e ela começa a conversar com as pessoas. Ela diz: olha, lá fora tem um homem, porventura não é ele o Messias? Ele falou sobre toda a minha vida. Ele me conhece e eu nunca o vi. Venham ver se ele não é o Messias. Hã? Agora, ela conhece. Primeiro ela bate de frente, ela resiste, ela apela para o seu conhecimento, ela apela para aquilo que ela ouviu desde criança, para aquilo que ela está acostumada, para as suas tradições, para aquilo que ela está acostumada a viver no seu dia a dia. E então ela percebe que diante de Cristo isso não tem valor. E que ela precisa tomar da água que Ele tem para dar. E agora ela tomou. Tá? Isso mudou a vida dessa mulher. Porque o seu amigo te chamou aqui hoje exatamente para te dizer isso. Um dia eu bebi dessa água. Eu não queria. Eu estava resistindo. Eu estava me abraçando a tudo que pudesse nesse mundo para tentar garantir o meu lugar lá no céu. Mas aí ele chegou. E ele me disse que eu precisava beber da água que ele tinha para me dar. E de verdade, ele me mostrou quem eu era. E eu reconheci o meu pecado. Reconheci o meu estado de totalmente separado de Deus. E eu pedi perdão pelos meus pecados e pedi a Ele que salvasse a minha alma. Eu tomei da água. O seu amigo já te disse isso algumas vezes. Se ele te trouxe aqui hoje à noite, é porque algumas vezes ele já te falou sobre essa água. Você pode sair daqui sendo a pessoa mais feliz dessa terra, se você resolver entregar sua vida para Jesus hoje à noite. Pedir a Ele que perdoe os seus pecados e salve a sua alma. Veja, eu não estou te mostrando o que eu acho, certo? Se você não tinha a palavra para acompanhar, eu acho que você leu ali. Não é o que o Everton acha. Não é o que a Igreja Batista acha. É o que Jesus disse. E o que Jesus disse, às vezes, é complexo para a carne aceitar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Não tenha medo e receio. Hoje à noite, você não precisa abandonar nada. Só precisa crer que Jesus Cristo pode salvar sua alma, perdoar o teu pecado e te dar a vida eterna. Se você acreditar nisso de todo o seu coração e pedir a Ele que perdoe os seus pecados e salve a sua alma, eu quero te falar uma coisa extraordinária. Você vai abandonar um monte de coisa da sua vida sem perceber.
Porque João 8,32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 14,6 disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Uma vez que você conhecer a verdade, que é Cristo, a verdade vai transformar a sua vida. Jesus Cristo vai. Amém. Então não tenha receio do que Satanás pode colocar na sua mente e no seu coração agora. Mas eu vou precisar parar de fazer isso, parar de fazer aquilo. Pastor, isso aí é uma decisão séria, complexa, difícil. Eu já cheguei num patamar da minha vida que eu não posso voltar para trás. Deixa eu te dizer uma coisa. Com Jesus você pode qualquer coisa. Porque ele disse que pode. Não somos nós. A minha pergunta hoje à noite para você é a seguinte: se você partisse para a eternidade hoje, para onde iria sua alma? Se você achar que ela está indo para o céu, quero te dizer uma coisa: Deus não é Deus de dúvidas. Você precisa ter certeza. E para ter certeza, você precisa dizer a Ele: eu sou um pecador. Estou indo para o inferno e eu não posso mudar isso. Mas eu sei que o Senhor tem poder para perdoar o meu pecado e salvar a minha alma. Então, por favor, me perdoa. Salva a minha alma e seja o Senhor da minha vida. Se você fizer isso de coração, tudo vai mudar. Mas é só isso, pregador? Quero te levar lá no começo da nossa conversa hoje à noite. Foi Deus que morreu no seu lugar, naquela cruz. Você não pode fazer nada para melhorar isso. Ele já fez tudo. Mas você precisa crer nele, de coração. Você está pronto para crer em Jesus como Senhor e Salvador de sua alma? Convido você a curvar sua cabeça, fechar seu olho. Eu gostaria de orar por você, pedindo a Deus, o Espírito Santo do Senhor, confronte o seu coração agora, que Ele mostre a você a sua realidade. E que Ele mostre a você o quanto você precisa de Jesus como Salvador de sua alma. Que seu amigo não estava brincando quando ele convidou você para vir aqui. Ele queria muito que você conhecesse o Jesus que ele conhece. Que você saísse desse lugar não como alguém que sabe sobre ele, mas como alguém que o conhece. Você está pronto para conhecê-lo? Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela liberdade que o Senhor deu esta noite em transmitir o seu recado. Pai, eu quero pedir ao Senhor que, através do Teu Espírito Santo, da Sua palavra, o Senhor convença os corações aqui presentes do quanto eles necessitam de Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas almas. E eu peço ao Senhor, faça aquilo que só o Senhor pode fazer. Salve almas essa noite. Eu peço, em nome do Senhor, a sua palavra. Vamos colocar em pé com as cabeças encurvadas, olhos fechados. Ainda nesse momento de apelo, obrigado, pastor Everton, pela palavra. Nós vimos que esta samaritana conheceu o Senhor Jesus e esse conhecer transformou toda a sua vida. E você hoje ouviu a palavra, você ouviu o confronto do Senhor Jesus com aquela samaritana. Ela teve que reconhecer que era uma pecadora, ela teve que admitir que precisava de Jesus. Foi um pouco dura, sim. Ela teve que reconhecer que aquela religiosidade toda que ela foi criada não iria dar a ela a água viva, que era o Senhor Jesus Cristo. Mas depois de tudo que aconteceu, de todo aquele confronto, ela creu no Senhor Jesus
e saiu anunciando que ele era o Messias. Ela conheceu Jesus. Haveria alguém que gostaria de dizer assim, pastor, eu reconheço que sou um pecador perdido. Eu admito isso. E eu também admito que eu sei sobre Jesus, que eu falo de Jesus, mas eu admito que eu não conheço Jesus como meu Salvador pessoal. E eu quero, hoje à noite, abrir o meu coração e depositar toda a minha fé nele, como sendo ele o Salvador da minha alma. Ore por mim, pastor. Haveria alguém assim? Levante a sua mão bem alto, eu gostaria de orar por você. Há alguém assim? Um senhor, Deus abençoe. Amém. Um jovem, Deus abençoe. Haveria alguém mais? Levante bem alto. Pastor, chegou o meu momento. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Mais uma pessoa, Deus abençoe. Haveria alguém mais? Pastor, eu quero realmente conhecer o Senhor Jesus como meu Salvador pessoal, não apenas falar de Jesus, eu quero conhecê-lo como meu Salvador pessoal. Ore por mim. Além destas pessoas que já levantaram suas mãos, há mais alguém que gostaria de levantar a sua mão dizendo, pastor, ore por mim. Quero entregar a minha vida nas mãos do Senhor Jesus, eu quero receber a Jesus como meu Salvador pessoal. Haveria mais alguém além dessas pessoas? Levante a sua mão, gostaria de orar por você. Há mais alguém? Amém. Deus abençoe. Haveria alguém mais? Haveria alguém mais? Levante bem alto sua mão, vou estar orando por você já já. Há alguém mais? Aquela mulher já tinha ouvido falar do Messias, mas ela não conheceu o Messias enquanto ela não foi confrontada, enquanto ela não admitiu que era uma pecadora, enquanto ela não viu realmente a graça, a misericórdia do Senhor naquele momento. Você também não gostaria de abrir o seu coração para Jesus hoje à noite? Há mais alguém, além destas pessoas que levantaram suas mãos, há mais alguém? Levante a sua mão, gostaria de orar por você. Há mais alguém? Então vamos orar, Pai. Neste momento tão solene que aqui nos encontramos, reconhecemos, eu pessoalmente reconheço, que não sou digno nem de chamar o Senhor de Pai, porque na verdade sou um pecador. Mas eu agradeço porque através do seu sangue, através do sacrifício que o Senhor fez por mim, o Senhor teve poder para me purificar de todos os meus pecados. Então, nesta confiança do que o Senhor fez, eu o chamo de Pai. E neste momento tão solene, eu quero agradecer pelas pessoas que levantaram suas mãos. Mas, Senhor, precisamos realmente de um toque do Senhor em cada vida. E eu suplico que o Senhor trabalhe de uma forma especial para que essas pessoas possam ter a ajuda necessária para entregarem as suas vidas nas mãos do Senhor Jesus e que o Senhor venha salvar estas almas e transformar essas vidas. Enquanto ainda não terminei a oração, você que levantou a sua mão, querendo depositar a sua fé única e exclusivamente no Senhor Jesus, eu quero desafiar você a sair do seu lugar e dar um passo de fé. Como assim, pastor? Isso depende de você agora, do seu orgulho. Enquanto aquela mulher não admitiu
ela não pôde ser salva. Então é um passo de fé seu agora. Se você quer receber Jesus como seu Salvador de coração e você levantou a mão para isso, deixe o seu lugar e venha até aqui à frente e alguém vai mostrar nas Escrituras como você pode ser salvo. Deixe o seu lugar e venha. Você que levantou a sua mão, faça isso de coração. E eu vou precisar de algumas pessoas para nos ajudar aqui a apresentar o Evangelho. O irmão Max já está chegando, irmã Sueli também. Tem mais alguém? Deixe o seu lugar, venha aqui à frente. Alguém vai te mostrar na Bíblia como você pode ser salvo. Ah, mais alguém? Saia daqui hoje com a certeza da vida eterna. Saia daqui hoje com a certeza de ter recebido Jesus como seu Salvador. Preciso de uma irmã para conversar com ela. Há mais alguém? Algumas pessoas preciosas já vieram. Há mais alguém? Não perca essa oportunidade por nada. É a coisa mais importante, a decisão mais importante da sua vida. Tomei essa decisão agora há 46 anos atrás. E ele salvou a minha alma, transformou a minha vida. Há mais alguém? Então eu gostaria de fechar esse culto dando oportunidade para todos que quiserem chegar no altar para interceder por qualquer pessoa, seja por si mesmo, seja por um parente, por um amigo, por um conhecido. Você quer interceder por alguém para que Deus trabalhe nessa vida, para que Deus salve esta alma, para que Deus mexa nesses corações, para que Deus afaste as hostes espirituais da maldade que estão impedindo que o Evangelho realmente atinja essas pessoas. E aí nós vamos encerrar orando. Pai, então, neste momento, continuando a falar com o Senhor, eu venho suplicar por estas preciosas almas que vieram para receber o Senhor Jesus como seu Salvador e Senhor. Pai, eu peço que o Senhor use esses amados irmãos que estão conversando com essas pessoas. O Max, Sueli, a irmã Maria, que o Senhor dê sabedoria e, mais do que isso, ousadia e o poder do Senhor. Que o Senhor afaste das suas vidas todas as hostes espirituais da maldade que queiram impedir que a luz do Evangelho brilhe. Eu peço que o Senhor salve essas almas nesta noite. Pai, se tem mais alguém aqui que ainda não tem certeza da sua salvação ou está confiando nas suas próprias obras, Senhor, quebra o orgulho dessas pessoas. Senhor, ajude-os a reconhecer que não há mais nada que o ser humano possa acrescentar ou melhorar para conseguir a salvação eterna. O Senhor fez tudo. Então eu peço que o Senhor continue incomodando esses corações para que haja mais conversão de almas. E Pai, ouça as orações desses teus servos
que também estão juntamente comigo aqui no altar, clamando ao Senhor. Pai, por favor, salve almas. Use as nossas vidas para isso. Que o Senhor nos despeça em paz e segurança para os nossos lares. E que o Senhor dê a todos nós uma excelente noite na sua doce presença. Pois rogamos em nome do nosso querido Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Poder sentar. Assim que você terminar a sua oração, você pode se sentar. E o povo de Deus diz: amém. Louvado seja o nome do Senhor. A todos os nossos queridos visitantes, vocês estão convidados para retornar. Quarta-feira nós temos culto às 20 horas. É um culto de oração, é um culto diferente desse, mas você está convidado a vir apresentar o seu pedido e a gente poder, então, interceder uns pelos outros. É um culto completamente diferente. No domingo pela manhã, nós temos também um culto que é completamente diferente do de agora, que nós temos a escola bíblica dominical, que é maravilhosa, que você vai ter a oportunidade, inclusive, de estudar a palavra de Deus, de fazer perguntas, né, e de obter, então, aquelas respostas que tanto você almeja. Isso no domingo pela manhã, a partir das 9 horas da manhã. E tem mais um detalhe: você não precisa nem tomar café na sua casa. Você está convidado a tomar café com a gente aqui, tá bom? O café normalmente sai ali por volta de umas 10h15, 10h30, né? Então é um café maravilhoso que, se você não tomar cuidado, vira almoço. Aí você não consegue almoçar em casa. É sério. Graças a Deus pela fartura que Deus tem nos dado. Tá bom? Agora, se gostaria de voltar no domingo que vem, pode voltar. Nós teremos também um culto maravilhoso, um culto especial no próximo domingo, que é um culto para a família, tá? Um culto para a família, focando realmente na família. Então, você sabe que família é um casal e filhos, não é? E aí você tem também parentes, tal, família. Então, é focado na família, vai ser no nosso último domingo deste mês, tá certo? Nós temos alguns anúncios ainda, Priscila. Então, a Priscila vai nos dar alguns anúncios finais e eu vou pedir ao pastor Everton e à irmã Edna que estejam ali à porta neste momento, para que depois, após os anúncios finais, todos possam passar pelo pastor Everton e cumprimentá-lo, né? E se foi uma bênção para você, diga a ele que foi, tá bom? E aí nós estaremos assim despedidos, tá certo? Irmã Priscila. Bom, de anúncios, amanhã nós temos aula de música aqui na igreja a partir das 7 horas. No dia 23 e 24 que é na semana que vem, na sexta e no sábado, nós teremos também conferências lá em Igarapava. Eu mandei isso. É o pastor William, que será o preletor, e no sábado eles terão também evangelismo à tarde. Então, quem tiver interesse, é só entrar em contato com o pastor Danilo. O evangelismo é a partir das 2 horas. No próximo sábado, que vai ser já em março, no primeiro sábado, nós temos sempre um culto de jovens lá no Recanto Aretê. Só que nesse sábado em especial, nós teremos para toda a família. Então, terá uma reunião especial para os casais, para as crianças e para os jovens a partir das 2 horas. Mais para frente, na quarta-feira, eu estarei dando mais detalhes. E eu acho que eu só. A partir de ontem foram abertas as inscrições para o retiro de casais. Então, se você, né, o retiro de casais na barraca, se você tem interesse, você e sua esposa têm interesse, é só falar, entrar em contato com o pastor Paulo e fazer a sua inscrição. Acho que são só esses os anúncios, estamos definidos. Que Deus abençoe.